Boa tarde a todos e todas presentes. Eu quero saudar aqui o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, do Senado Federal, saudar o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e por intermédio dos dois eu quero cumprimentar todos os parlamentares e autoridades presentes e convidados, servidores da Casa, da Câmara Federal. Por iniciativa do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, se lança hoje aqui na Câmara Federal o projeto Modernizar. E eu quero, de público, agradecer ao presidente Rodrigo pela oportunidade que me ofereceu de contribuir ao lado de servidores da Casa, e eu quero aqui destacar o papel de Cássia Botelho, em nome dela agradecer muito a colaboração dos servidores da Câmara dos Deputados, agradecer vários outros colaboradores, em nome de Nizam Guanais, que está aqui presente entre nós, para que a gente pudesse proporcionar para o Parlamento do Brasil, eu posso dizer, no significado da Câmara e do Senado, ou seja, o Congresso Nacional, também minha casa, sempre minha casa, uma oportunidade para uma discussão do Brasil no contexto de transformação mundial que o mundo passa. Inserir o Parlamento brasileiro no debate de temas globais que estão, de fato, impactando e irão impactar cada vez mais a vida das pessoas. O Parlamento, como se sabe, em geral, fica consumido pelos temas do dia a dia. E a iniciativa proporcionada pelo presidente Rodrigo Maia tem como objetivo justamente inserir esta Casa do Congresso Nacional e o Parlamento como um todo num debate que diz respeito a esse mundo em transformação e as fortes conexões que serão inevitáveis com relação à realidade do Brasil e que pautarão, com certeza, também o ambiente de discussão e de debate no âmbito do Parlamento. Temas como o futuro do emprego, o que esperar do trabalho, a questão da segurança pública, a questão da privacidade, até questões éticas e filosóficas estão presentes nesse mundo em transformação. O projeto Modernizar, ele que se inicia a partir do dia de hoje, terá sequência a partir de 2020, com convidados ilustres, palestrantes, que tenham destaque internacional e no contexto da realidade intelectual e do pensamento político brasileiro. Eu, nesse instante, quero chamar aqui ao palco, para abrir oficialmente o programa Modernizar, o presidente da Câmara dos Deputados, a Casa do Povo, deputado Rodrigo Maia. Bem, boa tarde a todos. De forma breve, agradecer ao escritor Yuval Harari a oportunidade de estar aqui no Congresso Nacional, sob a liderança do presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, com deputados, deputadas, com servidores públicos, com representantes de outros poderes, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, entre outros, com a possibilidade do Parlamento discutir o futuro. Nós sempre discutimos os problemas de hoje, de ontem, né, e não projetamos o Brasil e o mundo para daqui a 10, 20, 30 anos, no momento onde as transformações são muito rápidas, onde a revolução tecnológica nos coloca
milhares de desafios, começando pela contestação da nossa democracia liberal, aqui e no mundo. Então, a oportunidade de ouvir o escritor Yuval Harari é a oportunidade que todos nós temos hoje de refletir e olhar o Brasil e o mundo do futuro, para que o parlamento possa ser, junto com os outros poderes, esse instrumento de modernização que o Brasil precisa e a sociedade espera de todos nós. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. A Câmara é a casa do povo. E o povo mudou. As pessoas vão viver mais. E vão viver de novos jeitos. O mundo dos apps, do 5G, dos carros sem motoristas, pensa e se organiza de um jeito completamente diferente. Os millennials têm uma nova lógica. A sociedade tem novas demandas. A tecnologia traz novas soluções, mas também traz novos problemas. Modernizar é um fórum para refletir e discutir sobre o futuro aqui na Câmara. Trazendo ao longo de todo o próximo ano grandes cabeças do Brasil e do mundo que pensam no futuro para falarem na Câmara. O modernizar não tem as respostas. Ele tem as perguntas. Como cuidar de uma população que vai viver muito mais? Como preparar as pessoas e criar novos empregos no mundo da inteligência artificial, dos robôs e das máquinas? Como proteger a democracia no mundo das fake news e das redes sociais? Como cuidar do meio ambiente e, ao mesmo tempo, criar uma rota para o progresso? Como ajudar o povo a se preparar para esse novo mundo? Para que aqui continue sendo sempre a casa do povo. Bom, o formato do evento, ele se dará em forma de entrevista. E para entrevistar o escritor Yuval Harari, nós teremos a participação do advogado e professor Ronaldo Lemos, que é especialista em tecnologia, mídia e propriedade intelectual. É professor visitante da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. É mestre em Direito pela Universidade de Harvard e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. Foi professor visitante e pesquisador nas universidades de Princeton e Oxford, e é um dos colaboradores do Marco Civil da Internet, por intermédio da Lei Federal de 2014. O nosso palestrante, Yuval Harari, nasceu em Haifa, Israel, em 1976, recebeu o seu doutorado em filosofia pela Universidade de Oxford em 2002. Atualmente é professor do Departamento de História da Universidade Hebraica de Jerusalém. O professor Harari originalmente se especializou em História Mundial, História Medieval e História Militar. Sua recente pesquisa concentra-se em perguntas macro-históricas, como: qual a relação entre a história e a biologia? Qual a diferença essencial entre Homo sapiens
e outros animais. Há justiça na história? A história tem uma direção? Quais perguntas éticas a ciência e a tecnologia trazem para o século XXI? Em 2018, o professor Yuval Harari apresentou o discurso de abertura O Futuro da Humanidade, na reunião anual do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Yuval Harari é autor, como se sabe, de livros como Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, publicado em 2014, Homo Deus, Uma Breve História do Amanhã, de 2016, e 21 lições para o século XXI, publicado em 2018. Vamos saber um pouco mais sobre o professor Harari no vídeo que eu peço que possam apresentar a partir desse instante. How to deal with climate change? What to do when AI pushes billions of people out of the job market? How to use the enormous new powers of genetic engineering? The reality of the 21st century is frightening, so I understand why people wish to turn away from it, but we don't have any choice. Nobody really knows how the world and the job market would look like in 2040. Hence, nobody knows what to teach young people today. And the only way for humans to stay in the game will be to keep learning throughout their lives and to reinvent themselves again and again, even at the age of 50. Those who control the data control the future of life. Because today data is the most important asset in the world, and politics will be a struggle to control the flow of data. There is a lot of talk these days about hacking computers, but actually we are entering the era of hacking human beings. And we have got to develop new political models that can deal with the unprecedented problems of the 21st century. Nesse instante, eu convido ao palco o professor Ronaldo Lemos, que conduzirá a entrevista com o professor Harari. Ministro, tudo bem? E agora, eu convido o professor Yuval Noah Harari para tomar assento no dispositivo e participar da entrevista. Com a palavra o nosso entrevistador, professor Ronaldo. Muito obrigado. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer imenso participar desse evento aqui no Congresso Nacional, com tanta presença ilustre. Não dá nem para nomear todas as pessoas e autoridades que estão aqui hoje, e eu acho que isso é um sintoma muito positivo, um sintoma de interesse na complexidade do mundo que a gente está vivendo hoje. Nosso mundo hoje é complexo e vai demandar respostas também complexas. I'm going to switch to English. Vou fazer a entrevista em inglês, so that we can start our conversation. Agora eu vou passar It's really para o great to português have para you in começar Brazil. a nossa I know you conversa. have been through a É long ótimo journey, tê-lo aqui no Brasil. Eu these sei que days, você teve not uma only in longa Brasília, viagem, but São Paulo não and then só em Rio de Brasília, Janeiro. São Paulo, Rio And de I would Janeiro. like to start asking Mas eu gostaria a de iniciar very basic perguntando question. uma pergunta Because you simples. are a different type Porque of você historian. é um You historiador work with diferente. history, but you Você look trabalha not com only história, to the past, mas você but you não also olha look só to the para o future. passado, você também So, olha para o can you futuro. tell us a little bit Você the pode ground nos base dizer of your work?
And a base do especially seu what trabalho, you have figured out especialmente when o you que were writing *Sapiens*. So what is the você descobriu baseline quando você of estava your escrevendo o idea? livro So first Sapiens. of all, it's a great pleasure and honor for me Primeiro, to be here queria today. agradecer And you estar said that aqui, I'm an prazer estar historian, aqui. but the Eu sou way that I historiador, interpret history mas a forma que eu is that interpreto a history is história not é que a the história study of the não é o past, estudo do rather passado. history is the study of A change. história é o estudo And da when mudança, you understand das how things transformações. change Quando in the você past, entende like como in as the coisas Industrial se Revolution of the transformaram no 19th century, passado, como it can give you na some Revolução insight Industrial do about how século things might XIX, você vai ter change in the 21st insights century too. de como Now, as my coisas basic podem mudar no insight, século as XXI. in Sapiens, O meu is that insight what principal makes de our Sapiens é species, Homo que sapiens, so powerful, the reason that we control the world, define is o not Sapien something como on the individual ser level. importante, On the não é a nível individual de level, individual. I'm not much more powerful than a Como chimpanzee indivíduo, eu or não a sou gorilla mais or forte any of que um our chimpanzé, other um relatives gorila in nature. ou What outros really makes us unique is the parentes ability nossos to da cooperate natureza. flexibly Mas o que in nos torna unlimited únicos é a numbers. capacidade If you de take cooperar de forma 100,000 flexível. chimpanzees Se você and pegar squeeze them 100 mil together chimpanzés into e juntá-los Maracana Stadium no estádio do or Maracanã, into the Brazilian Parliament, ou aqui you'll dentro get do complete Parlamento chaos. Brasileiro, você terá o But caos if you completo. squeeze 100,000 Mas se people você tiver into 100 these mil places, pessoas nesses provided locais, everybody believes in contanto the que same todo mundo stories, acredite nas they can mesmas cooperate histórias, eles and vão create cooperar sports e contests or criar political or eventos economic systems. esportivos ou And what sistemas makes it econômicos e possible for políticos. E o humans que to torna cooperate in very possível large numbers, que os we don't humanos know the other cooperem people. em In Brazil, larga there are escala, like 200 que million o Brasil tem 200 You milhões can't de know cidadãos. 200 million Você não people. conhece 200 They milhões are de mostly pessoas. strangers to each Geralmente other. são estranhos. The key A is to chave get everybody believing in é the que same todos stories. acreditem nas And mesmas this is why histórias. I think E é stories por are isso the que eu most acredito important que as thing in histórias são as coisas mais is the key importantes for cooperation. da história. To give Isso é just one essencial example, para a cooperação. The most successful story Deixa eu dar um ever told, exemplo. A which is the história basis de maior for the most sucesso jamais successful contada, cooperation system ever que created, resultou na cooperação, na corporação de maior We don't resultado, tend to think é o about money dinheiro. as a story, A gente but não money pensa is em just a dinheiro story. como uma A história, fictional story mas created dinheiro in our own é minds. uma história It has no ficcional. objective value Não whatsoever. tem You valor can't eat or objetivo. drink it. Você não pode comer ou beber o But as long dinheiro. as everybody believes Mas in se the same todos story, acreditam na mesma created by história, the bankers, criado finance pelos ministers, and banqueiros, so on, pelos ministros I can take de this finanças, worthless piece of paper, eu posso pegar esse go to a papel complete inútil, stranger sem valor, I've e never a met um before, estranho que eu nunca give conheci him or antes, her this piece of entregar paper, a ele and esse in papel exchange, e, em troca, get a eu banana consigo that I can uma eat. banana para comer. And that's the basis E for the human essa control é a of the world. base do controle dos humanos do mundo. Excelente. Eu gostaria de... Quem não tiver pego o aparelho, a tradução simultânea está ali. Então só pediram para avisar. I was just telling that we have simultaneous translation. Temos tradução simultânea. So, ideas is what bring us together, Então são as ideias que nos unem, ideias e histórias, e elas viajam através do globo. Então não só locais, mas também globais, e conseguem aglomerar muitas pessoas, unir muitas pessoas. Então isso também não quer dizer que os nossos problemas são globais, e quais são os problemas principais globais que você vê no momento. Os três principais problemas que enfrentamos hoje são problemas globais e só podem ser resolvidos através da cooperação global. Esses problemas são guerra nuclear, mudança climática e a disrupção tecnológica. É claro que existem muitos outros problemas no mundo, mas esses são problemas existenciais, são ameaças existenciais que podem destruir a civilização humana, inclusive a espécie humana. E por isso é óbvio que não podemos resolver eles a nível nacional. Nenhuma nação sozinha pode evitar guerra nuclear. Nenhuma nação pode evitar sozinha o colapso ecológico. E nenhuma empresa pode sozinha evitar as disrupções da inteligência artificial e da biotecnologia. Nenhuma nação sozinha aceitaria reduzir a sua participação da inteligência artificial. O Brasil e as Nações Unidas poderiam proibir sozinhos robôs assassinos ou
tecnologias genéticas, mas se os chineses ou os israelenses e os americanos continuarem fazendo, muito rapidamente os brasileiros e os europeus seriam forçados a também acompanhar. Ninguém quer ficar para trás. Se entrarmos numa guerra armamentícia, uma corrida armamentícia desse tipo, que é o que tem ocorrido nos últimos 3 anos, não importa quem vai ganhar, porque o perdedor com certeza será a humanidade. Eu sei que alguns políticos dizem que há uma contradição entre nacionalismo e globalismo e que deveríamos rejeitar globalismo e adotar o nacionalismo, mas isso é um erro básico, fundamental. Não há contradição entre nacionalismo e globalismo. Entre cooperação global e nacionalismo. Porque o nacionalismo não é odiar os outros, e sim amando os seus cidadãos. Então, para o futuro, a única forma de garantir a saúde dos seus cidadãos é lutar contra a inteligência artificial ou ameaças ecológicas trabalhando através da cooperação global. Então você tem que proteger seus compatriotas em relação inclusive a problemas globais. E para pegar um exemplo da inteligência artificial, a revolução da inteligência artificial vai completamente transformar o mercado nas próximas décadas. Pensa o que aconteceria no mercado se nos países em desenvolvimento, se for mais barato fazer têxteis na Califórnia do que na América Central, porque foi automatizado, né? O que esses países vão fazer? Que eles vão perder a sua base econômica. Então, precisamos uma seguridade global. Tem muita fala sobre automação e há mal entendimentos. Não é que os empregos vão sumir. Alguns empregos vão sumir, novos empregos vão surgir e muitos trabalhos vão mudar. Então, o problema maior vai ser de retreinar as pessoas rapidamente e repetidamente para adaptar aos novos empregos. Isso vai precisar de muitos recursos. Os países ricos que vão se beneficiar muito dessa revolução de inteligência artificial também têm os esforços ou os recursos para treinar. E os países pobres que vão perder mais com a revolução da inteligência artificial não têm os recursos para retreinar. Então temos um potencial, um derretimento global da economia mundial, a menos que a gente crie uma seguridade global para garantir que os recursos, que o poder e a riqueza gerado pela inteligência artificial não seja monopolizado só por alguns países e uma classe de pessoas. Eu gostaria de cavar um pouquinho a mais a fundo. A sua questão é que a inteligência artificial pode repor humanos e os empregos. E você cita um estudo de Boa e o Michael Osborne, da universidade, que diz que 47% dos empregos podem desaparecer ou serem automatizados nos próximos anos. As pessoas vão perder seus empregos e, de acordo com o seu livro Homo Deus, vai ter uma emergência da classe dos inúteis, pessoas que não têm nenhum emprego. O que deveríamos fazer a respeito disso? A gente só deve perceber, é só uma possibilidade, não é uma profecia. Tudo depende das decisões que nós fizermos nos próximos 5, 10 anos, especialmente decisões dos governos. Uma das maiores responsabilidades dos governos hoje em dia é proteger os cidadãos desses choques que virão da revolução da inteligência artificial, tanto no campo econômico como político.
Novamente, não é que todos os empregos vão sumir, vai ter novos empregos. A questão é se as pessoas vão ter as habilidades, a educação para mudar de empregos. Então, para ter um exemplo, se você olhar o mercado de transporte, atualmente a riqueza e o poder do mercado de transportação é compartilhado entre milhões de motoristas de ônibus, de caminhões, taxistas. Eles têm uma parcela dos lucros desse mercado, mas eles têm poder político, que, por exemplo, eles podem fazer um sindicato, podem fazer uma greve, se os seus direitos forem violados. Isso é um poder importante, mas vá adiante mais 20 anos. Todo esse poder econômico e político é concentrado principalmente nas mãos de alguns bilionários que são donos das corporações, que são donos dos algoritmos, que conduzem todos os veículos. Pensa o Uber sem motoristas humanos. Vai ter uma enorme riqueza, vai ter outros empregos novos, mas como é que você retreina um ex-motorista de caminhão, 40 anos de idade, para ser um engenheiro de software, um professor de yoga, uma enfermeira? Vai ter empregos para humanos, mas eles vão ter as habilidades e, novamente, o maior problema é no nível global. Se eu olhar um país como os Estados Unidos, ou a Alemanha, ou a China, eu acho que eles estarão bem, porque eles são líderes dessa revolução da inteligência artificial e vão se beneficiar tremendamente desses lucros, né? O problema real vai ser em outros países que estão ficando para trás nessa corrida da inteligência artificial. A analogia que eu faria é da Revolução Industrial no século XIX. No século XIX, você tinha alguns países, Reino Unido, França, liderando a Revolução, industrializando primeiro. A maioria dos países estavam até muito atrasados. Em 1840, o Reino Unido tinha ferrovias, navios a vapor, e muitos países falaram: a gente não quer saber de ferrovias e navios a vapor, temos outros problemas, né? E 30 anos depois, eles eram colônias britânicas. Então, o poder da indústria permitiu os poucos países que industrializaram primeiro para conquistar o mundo inteiro, né, e explorá-los. E pior ainda, algo pior poderia acontecer com a revolução da inteligência artificial. Os que estão à frente vão dominar a economia global e a política global. E dessa vez vai ser ainda mais difícil para fechar esse vão. Porque uma das coisas mais importantes que permitiu países em desenvolvimento para se aproximar e fechar esse vão entre eles e o Reino Unido foi a importância ou o valor de mão de obra barata. Era mais barato fazer têxteis num país em desenvolvimento do que no Reino Unido. Então esses foram os degraus, vamos dizer assim, a escada subindo. Agora a parte de baixo dessa escada está sendo cortada. Os empregos que precisam de mão de obra barata estão a perigo devido à automação. Esses novos empregos vão precisar habilidades profissionais mais complexas. Então, se você não treinar sua força de trabalho para fazer esses trabalhos, o que eles vão fazer daqui a 20 anos? E se você tem milhões de desempregados e motoristas desempregados, mas você tem novos empregos em fazer design ou fazer videogames, isso, se não tiver, não vai ajudar, porque os motoristas de caminhão não sabem fazer jogos de realidade virtual. Como você falou, isso põe muita pressão sobre o sistema educacional, porque o Brasil é um país em desenvolvimento. 2 anos atrás eu estava em outro país, que era a China, e no caso da China é bastante interessante, porque nos últimos 40 anos eles levantaram 750 milhões de pessoas da pobreza, que
que foi a maior levantamento de pessoas da miséria para um pouco de prosperidade. E eu estava vendo o exame PISA. Isso é um exame, é tipo um vestibular global que você pode fazer em vários países e você pode comparar o desempenho de países diferentes. Eu percebi que 10% dos piores alunos na China são equivalentes aos 10% melhores alunos no Brasil. Basicamente, estamos num momento em que vamos realmente ter que trabalhar com educação. O que você sugeriria para um país em desenvolvimento como o Brasil? O que poderíamos fazer? O exemplo chinês. Vamos falar algumas coisas sobre a China. Os chineses têm essa mente bem focada. Eles têm um trauma nacional de ter caído para trás na Revolução Industrial. E são extremamente focados agora em serem líderes da revolução de inteligência artificial. Eu e meu marido estávamos na China ano passado e ficamos impressionados do que a gente viu. E um dos eventos que nos impressionou é que a gente estava andando pelas ruas, vimos um mendigo. E você não pode dar dinheiro para o mendigo porque você não tem moedas e notas, né? Então ele está lá com um sinal, ele tem um código de barra, você pode pegar o seu celular e transferir com o equivalente ao WhatsApp chinês para ele. Quer dizer, até o mendigo teve que adaptar. Deixa eu falar uma história pessoal. Todo o pagamento na China é digital, você pega esse código QR, então até os mendigos usam uma placa com seu código QR, porque eles sabem que não tem nenhuma chance de ganhar dinheiro físico, vamos dizer. Porque um desses mendigos veio para mim e falou: não, eu não tenho troco. Você não precisa troco. Aqui está o meu código de QR. Está ok. Então, realmente, é incrível como essa tecnologia transformou essa sociedade. E nos diga o que a gente deve fazer para alcançar a China. Eu não sei o que fazer. São decisões políticas muito difíceis de prioridades. Mas os dois pontos-chave são que não temos muito tempo. Esses cenários não são ficção científica para daqui a 1000 anos. Não, estamos falando de 2030. Então, precisamos preparar a população e o sistema educacional é muito importante. Não sabemos exatamente quais habilidades as pessoas vão precisar em 2050. Não sabemos como será o mercado de trabalho. Então é a primeira vez na história onde não sabemos como será o mercado de trabalho em 20, 30 anos e as habilidades que as pessoas precisam. Uma habilidade que com certeza eles vão precisar é contínua aprendizagem e ter uma boa noção de ciência e tecnologia. Mas não é como aprender equações físicas decorando isso. Isso é irrelevante. É entendendo o método científico de como chegar numa situação desconhecida ou um problema desconhecido de uma visão científica, através do método científico. Porque essa é a única coisa que temos certeza que os jovens precisam continuamente lidar com situações inesperadas e eles não podem simplesmente contar com a sabedoria das gerações anteriores. Eles vão ter que navegar através de cenários desconhecidos. Assim, o foco não é aprender só fatos ou habilidades específicas, e sim desenvolver um mindset, um estado de mente flexível para lidar com situações desconhecidas. Então, precisaríamos ensinar as pessoas como aprender? Aprender como aprender, é isso? Sim. Isso é a nível de nação. A outra coisa, como mencionamos antes, é a necessidade da cooperação global.
especialmente se você não for um dos principais países liderando a corrida da inteligência artificial. Você precisa estar pressionando para a cooperação global e a regulação das novas tecnologias, por exemplo, tecnologias militares, como armas autônomas, que estamos também passando por uma revolução militar no momento. A criação de armas autônomas e, em curto prazo, todos os exércitos do mundo serão obsoletos. E uns poucos exércitos, como foi no século XIX, um navio a vapor com um canhão moderno contra um navio a madeira, um navio de madeira. Vamos passar pela mesma coisa agora com automação. E os países atrasados tem o maior interesse em definir um acordo global para retardar esses desenvolvimentos. Similar seria a regulação de quem é dono dos dados. Atualmente, os dados de todo mundo estão sendo colhidos e acumulados em dois locais, nos Estados Unidos e a China. E pensem como um aspecto político. Imagine uma situação daqui a 20 ou 30 anos, onde todas as informações médicas e pessoais de cada político, jornalista, juiz e oficial militar está armazenado em alguém em São Francisco ou na cidade de Beijing. Nessa situação, não sei se o Brasil... Será que o Brasil continua sendo um país independente ou ele é só uma colônia de coleta de dados? Se você tiver esse tipo de dado, você não precisa enviar exércitos. Você pode controlar o país de longe. Isso já está acontecendo. Imagina as crianças hoje, com 15 anos de idade, toda a informação que eles geram 24 horas por dia e onde está sendo armazenado. Quando essas crianças tiverem 30 anos de idade, forem um candidato à Suprema Corte e alguém souber o histórico sexual deles da adolescência, isso pode ser usado de várias formas. Então temos muitos campos similares a esse que precisamos ter ciência disso e as possibilidades que no futuro bem próximo precisamos tomar uma ação agora. O Brasil sozinho não vai poder regulamentar o fluxo de dados mundial. É muito difícil competir com a China e os Estados Unidos ou os gigantes da tecnologia como o Google e o Alibaba. Mas se o Brasil pertencer a um bloco com outros países como Argentina, Índia, África do Sul, Itália, aí juntos são mais fortes, que poderiam regulamentar esses novos riscos. Eu quero falar mais um pouco sobre dados, mas primeiro gostaria de comentar que o pessoal aqui dessa plateia tem interesse em falar nisso. Quando falamos do desaparecimento dos empregos, hoje ainda não vemos isso. Por exemplo, se você vê os Estados Unidos, que é um dos países mais automatizados do mundo, os níveis de emprego estão num ponto mais alto histórico. O desemprego nos Estados Unidos está a níveis de 3%, uma das taxas mais baixas no histórico de dados. E o Brasil, que não tem automação em larga escala, estamos na 19ª posição de 25 países, conforme um ranking da revista Economist. E hoje o desemprego no Brasil está a níveis de 12%. Então, é realmente a automação que vai atrapalhar? Como é que você vê isso acontecendo? Temos 2 ou 3 coisas acontecendo. A revolução da automação acabou de começar. Há 5 anos atrás, ninguém falava disso, exceto poucos cientistas num laboratório. O momento de descoberta veio para os governos
nos últimos anos. Por exemplo, na China eles dizem que o jogo entre AlphaGo e Lisadou, que é um computador de programa, aprendeu a jogar sozinho esse jogo de Go. Isso ocorreu em 2015, 2016. Mas esse foi um momento de descoberta, um momento ahá. Então, até que você veja o impacto no campo econômico, isso demora. E a inteligência artificial está longe de atingir o seu potencial máximo. Falta muito ainda para desenvolver. E por isso, a revolução da inteligência artificial não vai ser uma única revolução. Por exemplo, em 2025 teremos a grande revolução, os empregos desaparecem, novos empregos são criados, você tem 10 anos difíceis, à medida que as pessoas tentam se ajustar, e aos poucos chegamos a um novo equilíbrio. Não é esse o cenário. O cenário será pequenas mudanças até 2025, maiores mudanças em 2035 e ainda maiores mudanças em 2045. Isso só vai crescer. E o pior efeito do desemprego não será nos Estados Unidos ou na China, serão nos países em desenvolvimento. Novamente, o que acontece quando é mais barato produzir tecidos na Califórnia do que em Honduras, ou Bangladesh, ou Santa Catarina, em Brasil? O desemprego não vai ser na Califórnia. Então, mesmo que você não precise de trabalhadores têxteis na Califórnia, lá você tem os engenheiros de software e eles gostam de fazer yoga ou fazer capoeira, e lá eles vão precisar de professores, eles vão em restaurantes, precisam de cozinheiros. Então, sempre teremos empregos na Califórnia. O problema vai ser nos centros têxteis anteriores que entraram em colapso. Ou seja, a automação lá vai causar o desemprego aqui. É isso? Eles não terão problemas com desemprego tanto quanto nós. É claro que terão problemas de desemprego nos Estados Unidos, porque tem muita diferença entre Michigan e Califórnia. Mas no pior caso, no pior cenário, o governo americano pode aumentar os impostos, cobrar impostos do Google, Facebook e IBM e usar isso para manter e retreinar os desempregados das minas de carvão, os taxistas. Mas eu acho difícil um governo americano cobrando imposto nos gigantes de tecnologia na Califórnia e enviando esse dinheiro para o Brasil, para ajudar com os desempregados aqui. Não, com certeza isso não vai acontecer. Outro ponto importante falam da renda básica universal. Isso seria importante. Por exemplo, no Brasil temos Bolsa Família, que não é uma renda básica universal, é um imposto que o governo redistribui para os pobres, mas é interessante porque hoje vemos os gigantes de tecnologia apoiando de alguma forma que cada cidadão deve receber uma renda básica no final do mês para que tenhamos condições de viver. Isso seria uma compensação pelo desaparecimento dos empregos. Ou seja, os problemas da inteligência artificial vai gerar muito dinheiro que vai pagar as pessoas, independente se eles estão trabalhando ou não. Como você vê isso? É uma solução parcial em algumas partes. Quando você fala de renda básica universal, o que é universal? O que é básico? As pessoas que falam de universal, eles geralmente querem dizer nacional, renda básica nacional. Vamos aumentar os impostos no Google, na Califórnia, e vamos pagar uma renda básica para os caras desempregados na Pensilvânia. Eles não falam que vão mandar o dinheiro para Bangladesh. E o problema grande é em Bangladesh, não na Pensilvânia. Então, o que é universal? Segunda questão, o que é básico? É só comida? Mas no século XXI, educação. Então, o que é educação básica? Escrever, ler e escrever, saber fazer código, tocar um violino. Se você não tem um emprego e você depende dessa renda, o que não é básico, você não vai conseguir.
Então, a definição de básico se torna bastante importante e, finalmente, se você der somente dinheiro às pessoas e não a posse, vamos dizer, dos robôs ou dos algoritmos, basicamente eles se tornam mendigos. Eles recebem a caridade de bilionários. E isso é uma situação precária de se estar. Porque no dia que os bilionários se tornarem menos legais, ou você fizer algo que eles não gostam, eles cortam seu pagamento. Então, não acho que é uma boa posição para milhões de pessoas estarem, que eles estão completamente sem possibilidade de emprego, eles não têm nenhuma parte do sistema e vivem só de caridade. Então, talvez não seja a melhor forma de lidar com isso nesse momento. Pode ser parte de uma solução, mas temos que pensar numa forma mais geral. E o conselho principal que eu daria ao governos, ou governos que estão lidando com isso, não proteja empregos, proteja as pessoas. O pensamento do século XX era de que os sindicatos do governo têm que proteger certos empregos, mas no século XXI, com a aceleração da automação, vai ser muito difícil proteger os empregos como estão. Por exemplo, dirigir caminhões, têxteis, etc. Então, a chave é proteger as pessoas, dando a elas a capacidade de fazer a transição, sair de um emprego e retreinar para um novo emprego. Você precisa de apoio durante o período de transição e você precisa de treinamento, como no século XXI. Fizeram grandes sistemas de educação para os jovens, vamos precisar de um novo sistema de educação para adultos no século XXI. Então, deixa eu mudar um pouquinho o assunto. Vamos falar de saúde. No seu livro, você mencionou que teve incríveis avanços em cuidados com saúde, você tem antibióticos, a expectativa de vida já aumentou globalmente. E você mencionou que avanços em biotecnologia vão permitir a vida humana a se estender por muito mais do que ela é hoje. E isso é muito interessante, porque o Brasil acabou de passar uma reforma da Previdência e, de acordo com o que você falou, as pessoas talvez vão viver 20% ou 30% a mais. Temos que fazer uma reforma da Previdência imediatamente? Como é que a gente lida com um mundo em que as pessoas vivem muito mais tempo do que hoje em dia? Isso é uma pergunta muito grande. Eu não sou especialista em seguridade social, mas eu posso dizer que sim, você tem que ter em conta a expectativa da longevidade, da expectativa de vida. Já estamos vendo em vários lugares do mundo, que nem no meu país natal, em Israel, tem uma crise em relação a isso, porque todos os antigos modelos de pensões, seguridade social e por aí foram construídos com a expectativa de que as pessoas vão morrer com 70. E elas não morrem. Então, tudo bem, não é bom que elas não estão morrendo, mas os contábeis que estão lidando com dinheiro, isso é um problema, né? E seria um problema ainda maior se o sistema social, o sistema de suporte entre em colapso, porque as pessoas não preveram isso, essa longevidade. E, novamente, como educação nesse campo, não podemos esperar para 2040, 2050 e depois pensarmos o que vamos fazer. Temos que pensar agora. E quanto que é que a vida humana está sendo estendida? Quão profundo é isso que você falou, o hacking da nossa biologia? Você pode descrever alguns exemplos interessantes, coisas que você está vendo agora?
Eu acho que a coisa mais importante para saber do século XXI é que estamos entrando na era em que é possível fazer um hack dos seres humanos. Estamos falando de hacking de humanos, contas bancárias, mas a grande revolução vai ser hacking de seres humanos. E para fazer o hacking de ser humano, isso significa entender um humano melhor do que aquele humano entende a si mesmo, né? Que era impossível durante a nossa história. Para fazer o hacking de um ser humano, você precisa de 3 coisas. Você precisa de uma profunda compreensão da biologia, especialmente do cérebro. Você precisa de enorme quantidade de dados, especialmente biométricos, e você precisa muito poder de computação para analisar aqueles dados. No passado não existia, mesmo em regimes totalitários, como no regime de Stalin, na União Soviética, eles não sabiam biologia o suficiente, não tinham dados suficientes, era impossível para a KGB seguir 200 milhões de cidadãos soviéticos, não tinham 200 milhões de agentes da KGB, e mesmo se tivessem, alguém tinha que seguir o agente da KGB. Então, mesmo os dados que eles coletaram, eles não conseguiam processar eficientemente. Porque se você tem esse agente da KGB me seguindo 24 horas por dia, no final ele vai fazer um relatório no papel. Esses relatórios acumulariam em algum lugar em Moscou e alguém tem que ler, analisar e preparar mais relatórios no papel, o que era impossível, né? Então mesmo na União Soviética, o regime não realmente sabia o que eu estava sentindo ou pensando, o que estava acontecendo dentro de mim. Agora, ou em breve, algumas corporações e governos vão estar na posição de sistematicamente hackear as pessoas. Estamos tendo a compreensão biológica, especialmente a área cerebral, o que está acontecendo no cérebro, o que indica do que a pessoa está sentindo. Temos enormes quantidades de dados, talvez não a gente, mas o Google, o governo, eles podem ter enormes quantidades de dados. Você tem tecnologia que pode seguir pessoas 24 horas por dia e você tem o poder de computação. Alguém não tem que passar pelos relatórios. Você tem a inteligência artificial que pode analisar enormes quantidades de dados extremamente rápido. Então, isso pode ir em boas direções, como criar a melhor sistema de saúde e mais barato da história. Por exemplo, se você pensar sobre câncer, usualmente, as pessoas descobrem que têm câncer quando eles começam a se sentir mal. Significa que o câncer já espalhou e é difícil e custoso tratar. Mas com esse tipo de sistema, ele pode identificar bem no começo do câncer. Você não sente nada, mas o sistema, calma, tem algo errado ali. Tem algumas pequenas células de câncer que estão começando no seu fígado, no seu pulmão. E é nesse estágio que é muito barato e muito fácil tratar. Então isso é incrível. Mas a mesma tecnologia, exatamente o mesmo sistema, pode resultar no pior regime totalitário na história humana. Pensa Coreia do Norte, em 10 anos, com todo cidadão usando um instrumento biométrico que segue sua pressão, sua atividade cerebral 24 horas por dia. Tem uma fala no rádio do grande líder. E, claro, todo mundo tem que ouvir o grande líder. Você pode sorrir, você pode bater palmas. Mas o instrumento biométrico está falando ao sistema que você está com raiva. E no dia seguinte você está indo para o Gulag. E isso é algo que o Stalin não poderia fazer. Mas os novos Stalins do século XXI
e já tem vários candidatos para esse emprego do novo Stalin. Os novos Stalins seriam capazes de fazer isso e de fazer outro exemplo, mesmo em sociedades democráticas livres, mais e mais decisões vão mudar de humanos para algoritmos, como você vai pedir um emprego ou um banco para pedir um empréstimo. Você não é entrevistado por um banqueiro humano ou por um CEO humano. Um algoritmo vai lá e passa. Eles não querem saber seu currículo, eles só querem saber acesso aos seus dados. Eles não precisam nem pedir a sua permissão, eles já têm acesso. E eles veem a sua vida inteira, o histórico de vida completo, de muitos anos. E nenhum ser humano poderia analisar tantos dados. Mas um sistema de inteligência artificial pode. E a inteligência artificial é que vai decidir se você vai receber um emprego ou um empréstimo. E aí você vai perguntar, por que não? Qual o problema? E a resposta vai ser, não sei, o algoritmo é que falou. E a gente acredita no algoritmo. Na comunidade europeia, acabou de passar uma decisão de que, nesses casos, é um direito básico humano ter uma explicação. Mas isso não ajuda muito, porque eles vão simplesmente dizer, maravilhoso, estamos felizes em te dar uma explicação. Está aqui 1 milhão de páginas que imprimimos para todos os pontos de dados que o nosso sistema de IA analisou e decidiu para te dar o emprego. Leia e descubra você mesmo. Isso já está acontecendo, por exemplo, na China. Vários bancos estão usando isso para decidir se vão dar empréstimos ou não. E são tantos bancos de dados. Por exemplo, em que dia da semana você pede um empréstimo? Com base de milhões de pedidos, descobriram que as pessoas que pedem o empréstimo na segunda-feira são menos prováveis em pagar do que quem pede numa quarta-feira. Isso é uma pequeníssima influência, 0,009 do todo. O humano não vai poder levar isso em consideração, mas um IA consegue. Isso é muito interessante. Eu vi um relatório sobre a capacidade das pessoas pagarem os empréstimos e que quem preenche o formulário usando letras maiúsculas não repagam os empréstimos. Eu não sei porquê, mas até isso o IA analisa. Então esse ponto é importante e tem a ver também com um dos 3 problemas que você mencionou que são globais. O problema da tecnologia, guerra nuclear e o aquecimento global. Aqui no Brasil, a discussão sobre aquecimento global está ocorrendo. Como você enxerga o que países em desenvolvimento poderiam fazer? Qual é a relevância? O que devemos fazer sobre o aquecimento global? Todos serão afetados por ela e todos precisam contribuir para resolver esse problema. Não é um problema que pode ser resolvido por uma ou até 3 nações. Digamos que a comunidade europeia passe uma regulamentação muito forte contra a emissão de carbono ou impõe um imposto alto sobre carbono. Agora, se outros países não fizerem o mesmo, como o Brasil, o único efeito será que as fábricas vão se mudar com a sua poluição da Alemanha para o Brasil. Então, a Alemanha pode sentir ótimo, excelente, reduzimos a nossa emissão de carbono, mas quando você olhar no total global de emissões de carbono, nada mudou. Então, precisamos da cooperação global para isso. Parte do problema é que os países serão afetados de forma diferente. Alguns países é capaz de se beneficiarem no curto prazo. Por exemplo, a Rússia e o Canadá vão se beneficiar. E é claro que diferentes países têm responsabilidades históricas diferentes para o problema. Os países mais desenvolvidos têm a maior responsabilidade e eles têm os maiores recursos para lidar com o problema, mas nem sempre têm a motivação. Por exemplo, Estados Unidos, grande parte dos
dos gases de efeito estufa foram lançados pelos Estados Unidos ou pela Europa em décadas passadas. Isso foi a revolução industrial desses países e como eles chegaram ao poder e à riqueza. E agora não necessariamente querem carregar a responsabilidade. São tantos outros problemas, mas precisamos lembrar que, no final das contas, só temos um planeta e estamos todos nesse planeta e precisamos cooperar para resolver isso. Em segundo lugar, a questão do clima não é só um perigo, mas é também uma oportunidade de desenvolver novas tecnologias, novas e melhores sistemas sociais e habitats. Então, ou seja, o pensamento pessimístico de que é somente um problema está errado. Existem enormes oportunidades em desenvolver novas tecnologias e novas formas de viver que serão boas para o meio ambiente e também bons para a economia e os nossos sistemas sociais. É interessante porque o aquecimento global tem sido atacado no debate na internet. Isso me leva à questão do fake news. No livro Sapiens, você menciona o poder da narrativa, narrativa que une as pessoas. Mas o que vivemos hoje é a emergência da narrativa falsa. Isso também aglomera as pessoas. Então, Datafolha fez uma pesquisa no Brasil onde perguntou para as pessoas se as pessoas achavam que a Terra é redonda ou chata. E 7% dos brasileiros acreditam que a Terra é chata e 4% não sabem, estão indecisos. E estamos falando de 22 milhões de pessoas. E é claro que, independente da Terra ser chata ou não, é outro problema. Mas aí quando você vai falar de vacinas, e na internet temos campanhas dizendo que as vacinas são ruins. E isso está permitindo que doenças como sarampo voltem a atingir a população. Então, isso é impensável. Como lidar com essa narrativa falsa? Precisamos continuar lutando pela verdade. Como você disse, o problema é que as pessoas esperam que a verdade prevaleça ao final simplesmente por uma lei da natureza. Isso não acontece. No mercado de ideias, a verdade não tem uma vantagem contra a ficção. Se você quer por exemplo, um exemplo concreto, você quer criar uma bomba atômica, você precisa uma teoria física real, senão não funciona. Mas você também precisa ter milhões de pessoas cooperando para construir essa bomba atômica. Não é uma coisa que um único físico consegue fazer. Agora, para conseguir que milhões de pessoas cooperem, precisa de uma história fictícia, uma história política ou religiosa, e isso pode ser mais efetivo e eficaz do que a verdade. Geralmente a verdade é complicada, é desagradável, tanto de forma individual como coletiva, as pessoas não querem saber a verdade. Políticos em qualquer país que só falem a verdade sobre a história daquele país nunca serão eleitos. As pessoas não querem ouvir. Por exemplo, quando um psicólogo diz algo muito complicado surge, as pessoas falam, não, eu não quero falar sobre isso. E o mesmo acontece com as nações. Então, não podemos ter essa preguiça de falar sobre a verdade. Muitas vezes na história, a ficção é importante, porque as pessoas preferem a ficção, especialmente agora no século XXI. Precisamos lutar pela verdade científica. Uma das dificuldades mais importantes são dificuldades científicas. Vem da física nuclear, da ciência climática, da ciência da computação. Se o público e os políticos tiverem um entendimento errôneo
da ciência de clima ou de inteligência artificial, eles não vão entender corretamente o problema que eles enfrentam e muito menos resolver o problema. Então, o problema da ficção está aumentando dramaticamente. E um último problema é que essa questão de poder hackear o ser humano alimenta a epidemia de fake news, porque o fake news funciona apertando os botões das emoções dos seres humanos, do medo, do ódio. A forma mais fácil de transmitir o fake news é já descobrir o que a pessoa já odeia, que ela já tem medo de algo, e você alimenta. Você tem medo de imigrantes? Então toma aqui uma notícia sobre imigrantes. Se você tem medo sobre homossexuais, aqui vai uma notícia sobre isso. No século XX, quando alguém como Hitler queria espalhar propaganda, ele não sabia o que cada um dos alemães tinha medo ou ódio. Então tinha que ser uma propaganda geral. Agora não, agora você pode hackear cada um dos humanos e fazer notícias personalizadas para cada pessoa. E o resultado é um aumento do medo e do ódio e da polarização dos seres humanos. E isso destrói a democracia e o debate público. Os problemas que a gente enfrenta hoje não são mais difíceis do que um século atrás, mas a habilidade de ter um debate público está desaparecendo, porque quando as pessoas são constantemente alimentadas diretamente aos seus cérebros histórias e artigos que aumentam o ódio, aumentam o medo, elas são incapazes de cooperar e comunicar. E para resolver problemas, você perde essa capacidade. Eu tenho outra pergunta, que é basicamente sobre as habilidades que a gente deveria pensar sobre políticos. A gente está aqui no local em que a política acontece no Brasil, temos muitos políticos aqui. Quais são as habilidades que um político precisa para ser mestre ou para aprender ou informar ou a si mesmo nesse mundo complexo do qual estamos falando? Tem muitas habilidades que eu não sou a pessoa a ensiná-las, eu seria um péssimo político, e eu acho que eu não me elegeria a nada, mas as duas habilidades que, da minha perspectiva, eu posso aconselhar para eles adicionarem à sua caixa de ferramentas e de uma compreensão básica das questões dos cernes, das questões centrais. Você não precisa um PhD em computação. Eu não sei fazer código. Quando meu computador falha, eu sei que eu desligo e ligo de novo. É isso, basicamente. E geralmente funciona. Mas você precisa de uma compreensão básica do que é inteligência artificial e do que ela pode fazer. Nos filmes de ficção científica, você vê os robôs ganhando consciência e se rebelando, e fala, isso é ficção científica. Não se preocupe com a rebelião dos robôs. Você precisa se preocupar com os robôs tirando seus empregos. E tem que ver quais empregos estão a perigo. Isso você não precisa de um PhD em computação, mas precisa de uma atitude positiva, interesse nos últimos desenvolvimentos científicos. A outra recomendação que eu poderia dar, que é muito mais difícil, é ter um santuário quieto, de tempo em tempo. Todas as pessoas agora têm uma enorme quantidade de informações, estão constantemente controladas e manipuladas pelos seus smartphones, pela sua conta de e-mail, computador, e você não tem um tempo para parar, relaxar e pensar mais profundamente a respeito. Como adolescentes, políticos têm esse problema de perder algo. Se eu tirar um dia e desconectar completamente, quem sabe que escândalo político ou que conspiração pode ser feita contra mim, enquanto eu só estou de folga, né? Mas eu acho que é necessário
Você precisa de um tempo para digerir as coisas, para pensar a respeito das coisas mais profundamente. E posso perguntar algo a respeito? Eu li que você faz meditação 2 horas por dia, todo dia. Isso é verdade? Ajuda? A mim ajuda. Eu não recomendo como uma solução para todos, porque não acho que funcione, algo que funcione para todos. Alguém pode achar que meditação funciona bem para eles, ótimo, e o outro vai achar que passear nas montanhas ou passear no Amazonas uma semana funciona melhor. Mas é importante, mas tem essa pressão constante para pegar mais informação, para fazer mais coisas. Mas no longo prazo, se você não proteger a sua mente, você simplesmente está sendo levado. E eu acho que isso é uma questão importante. Eu não sei se vocês viram o documentário sobre o Bill Gates no Netflix. É um excelente documentário, mas uma das coisas que chamou a minha atenção é quanto que o Bill Gates é desconectado, só lê livros de verdade, você não vê ele usando computador ou celular. Isso me fez pensar o que precisa para ser um bilionário é se desconectar do mundo? Estamos presos, a menos que você seja um bilionário. Como é que lidamos com isso? O símbolo de status hoje em dia é não ter um smartphone. Se você é realmente importante, você não tem um smartphone. Alguém carrega o smartphone para você. No meu caso, eu não tenho smartphone, mas o meu marido tem. Então todo o peso está sobre ele. Ele é como o meu escudo em relação ao mundo que me permite pensar, escrever livros, etc. Se você tem um smartphone, você tem um chefe ali. Pode ser o seu chefe no trabalho, alguém na sua família, que alguém que é capaz de quer te alcançar a qualquer momento. E no presente, isso te faz ser hackeável, que permite outros sistemas hackearem e manipular você. Obviamente, claro que você não pode desconectar completamente, você não seria um político, né? É parte do seu emprego, mas eu acho que é muito importante achar um tempo e um espaço para se desconectar completamente. Isso de tempos em tempos, e numa forma, é comum para dizer coisas ruins sobre políticos, e alguns políticos são ruins, mas no final, o público depende neles, e mais do que isso, eles dependem das suas mentes. A gente precisa de políticos com mentes equilibradas, quietas. Acho que tem um movimento de políticos autênticos e pensam e falam exatamente o que vem na cabeça. Eu não quero políticos autênticos, eu quero políticos que pensam antes de falar o que veio na cabeça deles. Eu vejo a minha mente e eu vejo quanto lixo tem na minha cabeça. Então eu não quero simplesmente falar a primeira coisa que veio na minha cabeça. Tem que criar uma barreira. Hoje em dia é muito popular, hoje em dia. Então a gente precisa de uma parede, claro, com um portão entre a mente e a boca. E não permita tudo a passar. E para isso, você precisa de um equilíbrio. Você precisa de um tempo para reflexão, para digerir as coisas. Eu acho que isso toca também na questão da saúde mental. Como você mencionou no seu livro, seres humanos progrediram muito em termos de saúde. Então, temos mais saúde hoje em dia do que um século atrás e muito mais do que antes. Então, estamos bem na nossa saúde física, mas em uma coisa acho que não estamos fazendo bem, que é a saúde mental. Nós dois somos professores e eu vejo que tem uma epidemia nos meus estudantes de depressão, ansiedade e coisas que realmente são muito difíceis de lidar. Você que nesse momento
estamos vivendo, o que podemos fazer a respeito? Vimos uma melhora na saúde física, caiu a falta de nutrição, doenças epidêmicas, morte infantil, mas quando você vê na área mental, não vê essa melhora. Eu diria que tem mais estresse por causa do ritmo acelerado da vida, e isso vai piorar. Falamos mais cedo sobre o mercado, sobre retreinar as pessoas. Para retreinar as pessoas, não é só adquirir novas habilidades, mas é também sobre lidar com o estresse, porque mudança sempre é estressante. Até para alguém que só tem 20 anos de idade, tem muito estresse em aprender uma nova profissão. Apesar dos jovens serem mais abertos à mudança e a novidades, quando você chegar aos 40, 50, você não gosta muito de mudança. Mas no século 21, você não tem escolha. Se você não continuar a mudar, você vai ser deixado de lado, você vai se tornar irrelevante. Então, o nível de estresse provavelmente vai aumentar. E precisamos depender em tudo que temos da medicina psiquiátrica mais atual, até meditação antiga ou tradições e para que a gente ache um momento de quieto nesse mundo muito acelerado. E estamos acabando a nossa conversa. A primeira é sobre uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Harris, em nome da Lego. Pediram para as crianças na China e nos Estados Unidos o que eles queriam ser quando crescessem. Então, isso eram crianças de 8 aos 12 anos de idade. O momento preciso em que você sonha no que você vai ser. As crianças na China falaram que queriam ser astronautas. E crianças dos Estados Unidos falaram que queriam ser youtubers. Então, se estamos pensando em ciência e a importância da ciência, o que deveríamos dizer às crianças sobre o que elas deveriam sonhar? Vamos deixar os sonhos às crianças e não obrigá-los nada, nenhum sonho específico. Mas vamos dar-lhes as ferramentas e as oportunidades. Se não dermos uma boa educação, talvez possam ainda sonhar, mas não vão poder realizar os seus sonhos. Como eu disse antes, a ciência é muito importante, mas temos que lembrar também que a ciência não é sobre aprendendo fatos ou teorias, e sim desenvolver um método científico para novos problemas e situações. Então, por um ano você aprendeu física ou geografia, no final do ano, não faça um teste quando as crianças precisam simplesmente regurgitar as respostas que eles aprenderam. Dê perguntas completamente novas que eles nunca encontraram antes. E aí a pergunta é, como que eles vão buscar informação, encontrar essa informação e lidar com o desconhecido, uma situação desconhecida. Essa é a habilidade mais importante. Minha última pergunta: o Brasil é um país muito importante. Somos um país grande, somos das 10 maiores economias, temos a Amazônia, temos pessoas extraordinárias e temos um papel global mais importante do que temos ciência. O Brasil é uma democracia grande, uma das maiores do mundo. O que você acha que é a importância do Brasil nesse cenário futuro? O Brasil é um país importante, pode ser um líder global em todas essas áreas, mesmo que não esteja à frente como inteligência artificial. Ele ainda assim pode ser um líder global, construindo uma
coalizão para regular os desenvolvimentos mais perigosos. E como histórico, inicialmente eu pesquisei história militar. E o que eu sempre achei interessante sobre o Brasil é como o Brasil é pacífico em questão de relações internacionais por tanto tempo. Desde o final do século XIX, eu não consigo imaginar nenhum outro país grande no mundo que pudesse evitar conflito internacional, especialmente com seus vizinhos, como o Brasil. Se você puder ensinar o restante do mundo e comece ensinando lá o Oriente Médio como fazer isso, vamos gostar muito. Muito obrigado. Me ajudem a agradecer o professor Harari. Isso foi muito bom. Senhoras e senhores, a Câmara dos Deputados agradece a presença de todos os senhores e também a quem nos acompanhou pela TV Câmara e pelo canal da Câmara dos Deputados no YouTube. Em função de agenda externa, com início imediato, o professor Harari não poderá receber cumprimentos ou participar de sessão de fotos. Informamos que o evento permanecerá disponível integralmente no canal da Câmara dos Deputados no YouTube, assim como as fotos oficiais também estarão acessíveis no portal da Câmara pelo endereço www.câmara.leg.br. Convidamos a todos a acompanhar o projeto Modernizar durante todo o ano de 2020. Lembramos a todos a necessidade de recolher os aparelhos de tradução simultânea. Tenham todos uma ótima tarde.